para ministrar essa palavra, e o tema desta mensagem é instruções preciosas para se ter uma vida cristã bem-sucedida, sem entrar nesta pilha aí. Instruções para uma vida cristã exitosa, triunfante. Aleluia. Mas antes nós vamos ler o decreto nesta manhã, queridos. Vamos lá. Não vos... Aleluia, glória a Deus. Eu tomo como base para a mensagem desta manhã 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz o seguinte, a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos amados, permanecei firmes e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Esta versão é a versão King James atualizada. Queridos, nós estamos aqui diante de um capítulo que Paulo escreveu a uma igreja que se localizava na cidade chamada a cidade de Corinto. Uma igreja que recebeu, pela misericórdia do Senhor, várias possibilidades. Ela recebeu dons, ela recebeu graça, ela recebeu recursos, ela recebeu líderes que militaram à frente daquele ministério, que outras igrejas não tiveram o mesmo privilégio. Por ali passou Apolo, por ali passou Cefas, conhecido como apóstolo São Pedro, por ali passou o apóstolo Paulo. Então, lideranças influentes, com lastro, com largueza, com vasto saber teológico, que conheciam uma lei, que tinham realmente um amplo conhecimento das coisas de Deus, tinham cabedal para ensinar aqueles discípulos daquela igreja. E aquela igreja se robusteceu, aquela igreja cresceu. Mas no longo da caminhada ela começou a sofrer influências negativas, sobretudo de conceitos filosóficos. Gregos se converteram e adentraram naquele contexto da igreja local. A igreja ela se localizava em uma cidade pagã. Existiam templos pagãos naquela cidade. E existia dentre esses templos pagãos um templo em tributo a um demônio chamado Afrodite. E Afrodite era conhecida como a pseuda, ou deusa com D minúsculo, da luxúria. E erroneamente eles falavam a deusa do amor. E não era o amor agapau, o amor sublime, mas era o amor erotizado, ou chamado o amor eros, que o grego fala eros, o amor erotizado. E dentro desse ambiente surgiu a igreja, e eu louvo a Deus porque são nesses ambientes adversos, esses ambientes de perseguição, ambientes difíceis, que Deus sempre levanta um quartel-general ali, para fazer a diferença. E Paulo teve a preocupação de ensinar aquela igreja, enviando 2 cartas, chamadas cartas pastorais, para conduzir aquela igreja no caminho e na rota que a igreja precisava trilhar para poder enfrentar todas aquelas dificuldades, aquelas aflições que aquele ambiente propiciava. Algumas pessoas caíam, algumas pessoas não conseguiam se manter firmes. Uns achavam que era possível servir a Deus e servir a Afrodite, viver no paganismo e viver na unção. E Paulo foi muito duro, contundente em seus ensinos para mostrar que quem serve a Deus tem que servir só a Deus, não pode cochear em 2 pensamentos. E quando ele chegou nesse capítulo 15, ele fez uma defesa profunda, uma defesa firme, incisiva, contundente, uma defesa peremptória
sobre a ressurreição de Cristo, uma defesa cabal, irrefutável. Ele procurou mostrar que de fato Jesus ressuscitou. E se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então ele usou mais de 50 versículos no capítulo 15 em defesa da ressurreição de Cristo. E isso, quando você conhece o contexto histórico daquela igreja, você vai entender o porquê. Os gregos, eles não criam na ressurreição do corpo, eles criam na eternidade da alma, do psique, mas eles não criam que um corpo poderia ressuscitar. E quando os cristãos faziam uma base da sua fé, da defesa da ressurreição de Cristo e de que nós vamos ressuscitar também, os gregos, eles resistiam a essa tese, resistiam a essa narrativa, resistiam a este ensino. E aí Paulo procurou mostrar do ponto de vista apostólico, do ponto de vista da liderança da igreja, o que ele cria e o que as escrituras falavam a respeito de ressurreição. E aí ele apresentou neste capítulo, ele apresentou um testemunho de que em torno de mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Cristo, viram o Senhor Jesus ressuscitado. Então, tudo isso ele procurou defender essa tese da ressurreição para destruir, dilapidar os conceitos gregos que de alguma maneira estavam influenciando negativamente a igreja na cidade de Corinto. Mas aí parece que ele foge da pauta, ou não? E termina o capítulo dizendo: permaneçam firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedique-se dia após dia à obra do Senhor, com uma consciência plena de que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Parece que ele pula de um tema e vai para outro, mas aqui o Espírito começou a me ministrar. E eu consegui ver aqui, queridos, algumas instruções importantes para termos uma vida cristã bem-sucedida. Eu comecei a ver aqui algumas instruções da parte do Senhor, através do apóstolo São Paulo, apresentando essas instruções. E a primeira instrução, neste versículo, que eu aprendo, é que nós devemos permanecer firme. Não é só estar no momento atual, mas permanecer firme. Muitos hoje estão oscilantes, muitos ao longo desse ano de pandemia oscilaram na sua fé, recuaram, se desviaram, começaram a consumir bebidas alcoólicas, em vez de estar em casa lendo Bíblia, começaram a se enveredar no alcoolismo, começaram a beber, começaram a se viciar, e hoje estão viciados. Pessoas que antes pregavam a palavra, pessoas que antes eram usadas por Deus, estão caminhando na rota para se tornar um alcoólatra. Embora alguns advoguem: não, eu bebo socialmente, eu paro quando eu quero. Cuidado com isso. Todos os alcoólatras hoje começaram a se enveredar no caminho do provar das bebidas, do ponto de vista que eles defendem socialmente. Hoje não consegue passar um dia sem uma gota de álcool. Outros renunciaram à fé e abraçaram doutrinas vãs, são hoje arautos, proclamadores de discursos agressivos contra a igreja do Senhor. Defende de que não precisa se reunir, não precisa estar congregado, e começa a apresentar algumas colocações perigosas, mas são pessoas que naufragaram na fé. Outros se dizem machucados pelo sistema religioso e por conta disso nutrem uma mágoa contra o ministério. Outros
estão aí naquela síndrome de Adão, que quando foi questionado o porquê da violação da aliança, ele disse: a mulher que tu me deste. E quando Deus foi à mulher, ela disse: não, foi a serpente. Então essa síndrome de Adão e Eva, ela acompanha muitas pessoas hoje que têm esse discurso de dizer que hoje está desviado por conta de pastor, por conta do líder de célula, mas a verdade é que não permaneceram firmes. Querido, a vida cristã, ela é uma vida que a nossa líder, no livro Discipulado Pastoral, que é a base teológica da nossa denominação, e no dia 14 nós iremos iniciar tanto turmas aqui como em Casa Amarela, e na semana seguinte também em Condado, iremos iniciar 3 turmas na mesma semana, e vamos estudar o discipulado pastoral, que é a eclesiologia da nossa denominação. Eclesiologia é uma terminologia teológica que quer dizer as doutrinas basilares da igreja local. Então, naquele livro chamado Discipulado Pastoral, queridos, tem igrejas que não são da nossa denominação, que aplicam aquele livro. Veja, tamanha a envergadura, tamanha a profundidade que aqueles ensinos têm dentro de todo o seu arcabouço. E nós iremos, traz aqui o livro aqui para eu mostrar, por favor. Isso aqui é uma pedra preciosa, isso aqui você tem que guardar com muito carinho, com muito desvelo, com muita singeleza no coração. Isso aqui é uma obra-prima, querido. Aqui tem tudo o que você precisa saber sobre novo nascimento, sobre céu, sobre o inferno. Aqui você tem as doutrinas principais, ou as mais profundas que você pode ter. Agora, eu falo profunda, mas não é complexa na abordagem. É profunda e simples. E não é banal. Nossa líder, ela é mestre, uma mestra. Ela sabe transmitir uma mensagem profunda de maneira simples. E nesse livro aqui, ela apresenta a vida cristã e ela faz uma figura de linguagem. Pode segurar aqui, por favor? Ela faz uma figura de linguagem tipificando a vida cristã como uma corrida cristã. E nessa corrida existe a largada, e a largada nos fala de quê? O momento da decisão. Quando você se decide por Cristo, você inicia a corrida, largou, pá. E é uma decisão que vai lhe levar a um percurso, que é a segunda parte desta corrida. Toda corrida, ela tem um percurso, e quando eu tento trazer uma imagem sobre uma corrida, eu não gosto muito da corrida da maratona, eu gosto de apresentar a corrida com obstáculos, que eu acho isso aí algo de um desafio absurdo. O camarada tem que correr, ele tem que vencer aquilo ali, ele tem que estar na frente dos seus opositores, e a cada metro tem uma barreira para ele ultrapassar. Eu vislumbro assim a caminhada cristã. Cada dia é um obstáculo, cada dia é uma luta, e esse percurso, ele tipifica a caminhada da fé. Veja que figura de linguagem interessante. E a terceira parte da corrida é a chegada. E a chegada nos fala de quê? Do grande dia. Daquele dia que você vai chegar diante de Deus e vai dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Então, queridos, para você permanecer firme na caminhada e ter uma vida cristã bem sucedida, é importante você entender esses 3 momentos da caminhada cristã. Desde o momento que você toma a sua decisão, você levanta a mão. E uma vez perguntaram ao grande evangelista George Whitefield quantas pessoas ele ganhou em uma determinada cruzada que ele fez, porque uma multidão foi à frente. E ele disse: olha, eu só vou poder saber daqui a 5 anos
Porque uma coisa é você levantar a mão e ir à frente, outra coisa é você caminhar nos passos de Jesus. Então, cada fase desta corrida tem um desafio a ser enfrentado. Na decisão, você precisa entender o que é que você está fazendo. A tomada de decisão tem que ser agregada a uma compreensão clara do que eu estou fazendo. O percurso exige de você perseverança, tenacidade, brio, vontade de querer chegar. Você vai enfrentar inúmeros obstáculos, mas você vai ter que ser perseverante, para que você chegue nessa terceira e última fase, que é a chegada, o cruzar da linha de chegada. Então isso é o que tipifica a vida cristã. E para você, queridos, ter uma vida cristã exitosa, bem-sucedida, você precisa permanecer firme em meio às lutas, você precisa permanecer firme em meio às tempestades, em meio a níveis de conluios que fazem contra você, no trabalho, na vizinhança, às vezes até na família, em vários ambientes que você está, às vezes há conluio para lhe prejudicar. E você quer ter uma vida cristã exitosa, você tem que permanecer firme diante de todas essas resistências. Permanecer firme é você ter a compreensão que Deus está no controle. Veja o que diz esse Salmo 37, versículo 7. Na versão King James atualizada: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa daqueles que prosperam, nem com aqueles que tramam perversidades. Não, tranquilo. Aquieta-te, acalma-te, não fique assodado, apressado, não fique com agonia no coração, não se apoquente, não se aperreie. Tranquilo, filho, a promessa está aqui. Aquiete-te diante do Senhor e aguarde por Ele com paciência. Quem fez e preparou forca para o homem de Deus, chamado Mardoqueu ou Mordecai, teve um sujeito que preparou uma forca para o servo de Deus, para matá-lo. E não só matá-lo, mas destruir toda a geração dos hebreus na cidade de Suzã. Você conhece essa história? Está na Bíblia. E aquele sujeito que fez a forca para colocar o homem de Deus, terminou enforcado nela. Então permaneça firme, não se abata, não fique inquieto com essas coisas que você está passando hoje, porque o Senhor te guarda. E aqueles que estão querendo fazer a forca para você, infelizmente eles terminarão nelas. E dentro dessa perseverança, você precisa ter paciência, porque haverá inúmeros obstáculos nessa corrida que estamos hoje. E eu tenho uma promessa aqui da parte de Deus para você no Salmo 40, versículo 1. Esta foi a experiência de Davi. Ele disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui existem inúmeros ensinos, e eu poderia ficar nesse versículo por mais de uma hora, lhe ensinando que essa espera tem que ser com paciência. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muita coisa. Calma, filho. Calma, filha. Espere com paciência. Essa foi o nível de relacionamento que Davi teve com Deus, a experiência que ele teve. Ele esperou com paciência. E quando ele diz aqui que Deus se inclinou, não é que Deus teve reverência em relação a Davi. Esse se inclinar aqui não está relacionado com reverência, porque somos nós que temos que ter reverência com Ele. Esse se inclinar aqui fala de acessibilidade.
Ele se tornou acessível a mim. Quando você espera com paciência, você prova dessa acessibilidade que Deus propicia no nosso relacionamento para com Ele. Ele não é um Deus indiferente, Ele não é um Deus que não dá para ser achado, pelo contrário, Ele tem todo o interesse de se relacionar comigo e com você. Por isso que quando você espera com paciência, Ele se inclina, Ele se torna acessível às tuas demandas e às tuas agruras e aos teus sofrimentos. É só esperar com paciência. Crede no Senhor teu Deus e estarás seguro. Confie em Deus, filho, e você jamais será decepcionado, jamais. Agora, firmeza, não seja solidário com a queda de outrem, não seja solidário com a queda do seu irmão, não, você vai orar por ele para ele se levantar, mas muitos estão entrando ficando solidários com aqueles que caem e caindo junto com aqueles que caíram. Eu vou sair porque fulano saiu. Eu vou entregar porque fulano entregou. De jeito nenhum, filho. Fica firme, porque tem vitória chegando aí. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Domingo à noite, Deus deu uma palavra, que esta semana seria uma semana, essa semana que passou, seria uma semana marcada por realizações de coisas na vida de muitas pessoas que estavam esperando algo já há algum tempo. E esta palavra, ela foi proferida pela minha boca, através de uma revelação do Espírito do Senhor, e eu ouvi o que saiu da minha boca domingo passado à noite, e eu disse, eu tomo posse, e eu vivi um milagre importante essa semana, que a minha vida é marcada por milagre, meu irmão. Eu preciso ter essas experiências para aumentar a musculatura da minha fé. Por isso que é necessário ter paciência. Em segundo lugar, o texto ensina que para eu ter uma vida cristã eficiente, bem-sucedida, exitosa, triunfante, eu preciso entender e não permitir que nada me abale. Veja o que o texto diz. E que eu gostei dessa versão King James, porque ele dá ênfase, absolutamente, ele dá ênfase à ideia, que absolutamente nada vos abale. Palavras agressivas, hostis, que nós enfrentamos, armadilhas, nada, as circunstâncias ao meu redor. Eu estava escutando, eu acredito pela segunda dezena de vez, ou terceira, porque eu tenho aprendido que se você quer entender uma narrativa, se você quer compreender um ensino, você tem que se expor a ele no mínimo 7 vezes. E existe uma mensagem da nossa líder que está no YouTube, você bota lá o oleiro e o vaso e a roda, a tríade para um milagre. Eu estive em São Paulo no dia que ela ministrou essa mensagem na convenção em São Paulo. Eu usei tanto o meu CD que o meu DVD ele parou de funcionar. E depois eu vi que a mensagem foi postada lá no YouTube. Aí eu continuei escutando. E essa semana eu fui escutar essa mensagem de novo. E queridos, ali tem um ensino profundo. Hoje à tarde, em vez de você estar em televisão, computador, vai escutar essa mensagem. O oleiro, o vaso e a roda. Você bota lá, Valnice Milhomes, o oleiro. Aí se você quiser, você bota, eu vou botar o link lá no grupo do ministério para você escutar a mensagem. E a apóstola diz, não deixe que as circunstâncias lhe amedrontem.
Ela diz: eu não me amedrontarei com as circunstâncias. Quando você estiver cercado por tumulto, quando você estiver cercado por oposições, quando você estiver cercado por conluio, por espíritos sabotadores, quando você estiver cercado por resistências, por agressividades contra você, isso são situações adversas. Se levante e dê uma voz de comando. Adversidades. Vocês não me amedrontam. Eu não temerei, porque eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não temerei, eu não irei ficar amedrontado por causa das circunstâncias adversas. Então, quando o texto diz que absolutamente nada vos abale, ele está te orientando e me orientando a não se deixar oscilar, variar, ficar com vontade de recuar por conta das adversidades. Muitos estão aí abalados, porque estão com um diagnóstico médico irreversível, estão abalados porque foram abandonados pelo marido ou pela esposa, ou que a noiva decidiu não casar mais, e está desesperado, querendo morrer. Por que você não vê essa situação como um livramento? Estão abalados porque estão desempregados, estão passando situações difíceis, a empresa faliu. Estão abalados porque está sendo assediado pela gambiarra, pela Dalila. Está abalado, porque está com vontade de cair nos braços da Dalila. Escuta aqui: espírito de adultério, demônio das trevas de adultério, arreda-te dessa família, arreda-te deste homem, arreda-te desta mulher. Agora, pastor, por que eu não devo me abalar? A Bíblia, somente as Escrituras, uma das 5 solas, ou um dos 5 somente da Reforma Protestante, só ali Escritura, somente as Escrituras. Eu não vou me abalar, e eu me recuso a me abalar, porque a Bíblia apresenta inúmeras razões para isso. Não vou me abalar. Ainda que doa, ainda que eu sinta os nervos fumegando, mas eu não vou me abalar com isso. E eu quero apresentar só 3 razões para você, dentre várias. Só vou apresentar 3. A primeira razão eu encontro em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Deus está me dizendo que eu não preciso me abalar, e Ele está me dando uma promessa: filho, ser forte e corajoso, não tenha medo e nem fique atemorizado diante delas. Aqui o contexto é diante das nações, mas aqui o contexto para nós é: não fique atemorizado e nem tenha medo diante delas quem? Das circunstâncias. Mas por que eu não vou me atemorizar e nem ter medo? E a segunda parte do texto diz: porque eu, Yahvé, vosso Deus, é quem vai contigo, é quem vai convosco, o Eterno nunca nunca vos deixará, jamais vos abandonará. Queridos, você pode ter a falsa sensação que está só. Você pode ter a falsa sensação que foi abandonado. Mas esta palavra, nesta manhã, dissipa toda a mentira do inferno que está dizendo que você está só, que você foi abandonado, que você não sabe o que fazer, que agora como é que vai enfrentar essa rota. Deus está dizendo: o Eterno
nunca vos deixarei, jamais te abandonarei. Você líder que está de cabeça baixa porque foi abandonado, você líder de célula que está triste porque no grupo lá, aquele discípulo foi embora. Se foi embora, discípulo não era seguidor ou adesista. E se era de fato discípulo e entrou em crise, vai voltar. Mas seja qual for a circunstância, você não pode estar abalado, triste. Não. Jesus uma vez pregou um sermão, quando ele disse que era o pão da vida, um sermão austero, um sermão incisivo, um sermão firme, e naquele sermão muitos discípulos abandonaram Jesus. E aí Jesus olhou para a tropa dos 12 e disse: e vocês querem ir também? Eu não tenho um ministério de alta promoção, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Eu não tenho essa crise de multidões, eu não tenho essa paranoia das multidões, porque eu sei que muitos que estão aqui no meio das multidões estão atrás de pão e de peixe. Então se vocês querem ir, vão, tranquilo, porque se vocês se calarem até as pedras clamarão. Jesus era avesso a essas crises de querer ter pessoas ao lado dele, não. Ele não era hostil com aqueles que estavam ao seu lado, mas também ele não abria mão dos princípios e fundamentos para agradar simplesmente a turba, aqueles que estavam ao seu lado, de jeito nenhum. Ele pregava o que tem que ser pregado. Então você que é líder, que está em crise porque alguns lhe abandonaram, o principal não te abandona, o eterno não te abandona. Então, mais uma promessa para você aqui, a segunda que eu quero apresentar dessas três, Salmo 23, que você conhece muito bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Veja, o cajado de Deus não é o cajado do pastor Jesus não é para meter na cabeça de ninguém. Esses pastores que vivem metendo o cajado na cabeça do discípulo, usando os púlpitos para transferir as suas crises, as suas mágoas, os seus dissabores, as suas feridas, atacando pessoas que não têm nada a ver com isso. Lembre-se que o cajado do Senhor é para consolar, não é para agredir ninguém. O meu cajado, o cajado do Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa versão aqui, BKJ, ela diz me protege, mas a ideia é a mesma. E por fim, a terceira promessa que me dá, que me traz razões firmes para eu não me abalar, está aqui em João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições, dificuldades, desafios, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então esse evangelho que diz aí que você não vai ter problema, que você não adoece, que você não entra em estado de luto, é um evangelho falso. Porque no mundo nós passaremos aflições. Sim, crente adoece, sim, filho. Crente muitas vezes enterra os seus entes queridos. Eliseu, quando morreu, os seus ossos ressuscitou um cadáver que foi jogado em cima deles. Quando morreu, aí foi jogar o cadáver, jogaram na cova do profeta Eliseu. E os ossos do profeta Eliseu ressuscitou aquele defunto. Eliseu orou e pelas suas mãos milagres extraordinários aconteceram. Mas você sabia que Eliseu morreu de uma enfermidade? Ele orou pelo filho da sunamita, que estava morto, e ressuscitou o menino. Ele orou e o ventre da sunamita, que era estéril, voltou ou passou a produzir, se tornou fecundo. Esse homem, que tinha a porção dobrada do poder do seu mentor, ele foi mentoreado por Elias,
Eliseu morreu com uma enfermidade que provavelmente ele orou e não foi curado. Então essas narrativas de dizer que o crente não enferma, que o crente não passa de sabores, que o crente não enfrenta lutas, é mentira. Se Deus quiser curar, glória ao nome dEle. Se Ele quiser curar, iremos continuar adorando Ele. Mas se Ele também não quiser curar, nós iremos continuar adorando Ele do mesmo jeito. Porque nós o adoramos não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Por isso que eu não vou me abalar. Eu vou ter aflições? Vou. Mas eu vou ter que entender que em meio às dores, em meio aos lutos, em meio às enfermidades, em meio às lutas que eu passo, eu tenho a garantia que eu vou vencer. Porque o ápice, o mais importante nesta vida, queridos, é termos a convicção que nós iremos ter uma vida eterna. E isso aqui não acaba. A vida do crente não termina com a morte física. Não termina. Por fim, queridos, para eu ter uma vida bem-sucedida, uma vida cristã de êxito, eu preciso me dedicar à obra de Deus. Me dedicar à obra de Deus. Essa expressão, dedicar-se à obra, ela está relacionada com empenho. Queridos, eu descobri isso muito cedo. Você que é pastoreado por esse ministério, nesse tempo que a gente convive, e aqui eu estou falando para os irmãos de Condado, que mais de 8 anos eu já estou lá, Casa Amarela, que foi um ministério fundado por mim e pela minha esposa, vocês lá de Olinda, vocês aqui de Madalena, que são os mais novos no meu pastoreio, vocês já descobriram dentro deste relacionamento comigo inúmeros defeitos que eu tenho, mas você não vai encontrar na minha vida e na vida da minha família, e eu falo por eles também, falta de empenho, falta de dedicação e entusiasmo para fazer a obra. Porque eu descobri isso muito cedo, que se eu quero ter uma vida cristã exitosa, eu preciso me dedicar naquilo que Deus me mandou fazer. Ser dedicado na obra, queridos. E o texto diz aqui, dedicai-vos dia após dia. Eu não tenho que me dedicar à obra no dia que a apóstola estiver visitando o campo em Sergipe, Pernambuco. Eu não tenho que apresentar uma dedicação falaciosa quando o meu líder está na minha frente. Eu tenho que me dedicar dia após dia à obra do Senhor, com uma consciência plena de que tudo que eu fizer para o Senhor não é vão. Então, no meu ministério eu não tenho nenhum problema, queridos, de chegar nas dependências de um templo, de lavar um banheiro, de recolher fezes, que colocam muitas vezes na frente do templo. Não tenho nenhuma dificuldade de fazer coisas que na cabeça de muitas pessoas não é pertinente ao ministério pastoral, porque existe uma ilusão na cabeça de alguns líderes, que ser pastor é estar só aqui na frente de um púlpito, ou agora nessa nova fase que muitos pastores estão tendo, de estar só na frente de um birô e fazendo lives intermináveis, se acomodando e vivendo um ministério limitado. Não. Quando eu leio um texto como esse, que me diz que eu tenho que me dedicar dia após dia, quando eu leio um texto como esse, que eu preciso me dedicar dia após dia, é uma dedicação em todas as áreas. Eu levo horas, meu irmão, horas e às vezes dias para fechar um sermão como esse. E do ponto de vista hermenêutico, do ponto de vista teológico, se eu pegar qualquer texto aqui na Bíblia, grande parte dos textos eu sei quem escreveu, para quem escreveu, as lições, não
tenho dificuldade de fazer um esboço de sermão. Não tenho. Eu estudei, eu me preparei para isso, não tenho dificuldade. Mas isso não é a base. Isso não é o mais importante. Para que essas palavras que eu estou aqui ministrando para você produza vida aos ouvintes, eu preciso em primeiro lugar viver o que eu prego. E me dedicar dia após dia naquilo que Deus me chamou, queridos. Eu não estou no ministério por falta de opção. Eu não fui frustrado na minha vida profissional e a deixei, ou porque as portas se fecharam e eu vim atrás de um cobertor, atrás de um ministério, por conta de frustrações na minha vida profissional. Não! Eu estudei, eu trabalhei 25 anos em um segmento e pedi demissão para me dedicar a uma obra e a um chamado. Então eu tenho compreensão clara do que a Bíblia diz: dedique-se dia após dia. Eu não saí do ministério para estar dormindo até 9 horas da manhã, até porque eu não consigo. Às vezes eu digo, oh meu Deus, como eu gostaria de acordar hoje de 10 horas, amanhã de 10 horas da manhã. Foi tão puxado o dia, mas o meu relógio biológico não permite. Porque nos 25 anos de vida profissional, o meu turno sempre era, a maioria dos anos, de 6 ao meio-dia ou de 5 às 11 da manhã. Sempre trabalhei. Eu estudei na Escola Técnica Federal durante 3 anos e meio. E eu estudava, hoje tem outro nome, como é o nome de hoje? IFPE, na minha época era ETEFEP, Escola Técnica Federal de Pernambuco. E o meu turno era de manhã. E era 1 hora de viagem, eu pegava CDU Rio Doce, e até chegar à cidade universitária dava 1 hora. Eu saía exausto. E no final do meu curso, quando eu tinha que ficar lá para fazer trabalhos, projetos, que eu me formei em eletrotécnica, eu tinha que ficar lá. E uma vez eu saí tão cansado de lá, filho, com fome. Porque enquanto os colegas iam comer no restaurante, quando tinha, eu comia um pão doce com um caldo de cana. Então eu saía com fome. Então quando eu entrava no ônibus, eu entrava exausto, eu desabava. E teve um dia que eu saí tão cansado da escola técnica, que eu fui ao centro da cidade dormindo, e eu me acordei, o ônibus voltando para o campus, era mais de meia-noite. Porque naquele dia eu tive que dobrar para fazer um trabalho. E cheguei em casa de madrugada. Eu me despertei e pensei que o ônibus não tinha saído. E eu olhei para o cobrador, ele está voltando. Querido, a minha vida não foi em berços esplêndidos. Eu não dependi nunca de papai e de mamãe, até porque papai saiu de casa muito cedo. Você está diante de um homem de Deus, eu não estou aqui fazendo apologia própria. Mas você precisa saber por quem você está sendo pastoreado. Você precisa conhecer o que está por trás dessa vida aqui, e desses cabelos que caíram. Então não estou aqui por falta de possibilidades lá fora, é porque eu entendi que eu preciso me dedicar de dia após dia ao meu Deus. Eu vendi o meu carro essa semana, e agora, pastor, eu vou a pé, meu filho. Eu ando a pé, eu ando de ônibus, não tem problema. Para aqui, como é mais longe, eu uso os aplicativos. Mas do apartamento para a Casa Amarela dá 20 minutos andando indo e 20 minutos voltando, dá 40 minutos de caminhada. Qual é o problema? E para Condado fui de ônibus. E quarta-feira eu vou de ônibus de novo. Não sei quando o carro vai chegar. Quiseram me emprestar carro, eu não quero. Teve um irmão que quis me emprestar, não quero, irmão, tranquilo. E eu pude ver que muitas pessoas em Casa Amarela me conhecem, porque eu fui andando, pastor, oi, meu Pai do Senhor, glória a Deus. Tratamento de Deus, para eu conhecer uma realidade que fazia algum tempo que eu não andava por aquelas ruas, que eu chego de carro. Então, queridos, é isso que Deus forjou no meu coração. Eu não estou aqui me promovendo, escute bem, deixe que o Espírito ministre no seu coração aonde eu quero chegar. Isso não é uma autopromoção. Eu quero lhe mostrar que quando você se dedica, Deus lhe honra. E eu sou honrado por Deus porque eu tenho uma família extremamente estruturada.
Quando eu chego muitas vezes com cabeça inchada dos problemas do ministério, eu tenho uma esposa e 2 filhos, que é a base estrutural da minha vida. Quando eu vejo que as contas no ministério não estão batendo, eu tenho uma família estruturada para compartilhar, e a gente ora junto e Deus faz um milagre. Quando muitas vezes sou hostilizado e mal compreendido por alguns, eu tenho uma família estruturada dentro de casa, para dizer: tranquilo papai, tranquilo filho, vamos embora, vamos nos dedicar dia após dia à obra. E o mais importante é ter um Deus que me respalda. Quando se tem essa compreensão, você não se abala. Você sente, mas não se abala. Você não pensa em recuar: eu vou desistir disso tudo. Não estamos no ministério por falta de opção. Não estamos. Estamos no ministério por chamado. Por chamado. Já vos disse uma vez: ministério não é capitania hereditária. Ministério não é sistema feudal. Ministério é chamado. E aí Paulo diz: em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Eu descobri isso rápido, filho. Eu não trabalho para a apóstola Valnice. Eu não trabalho para os membros do campo em Sejeque, Pernambuco. Eu os apacento. Eu oro por vocês, e hoje 5 horas eu começo 24 horas de jejum por vocês. Mas tudo quanto eu faço do coração, de coração, como para o Senhor, não para homens. Não, eu vou sair porque fulano não reconheceu o meu trabalho, porque fulano não enalteceu aquilo que eu fiz. Eu arrumei tudo tão bonitinho. Você fez para mim? Você fez para a apóstola Valnice? O que é que move as tuas motivações? É os aplausos da massa ou o reconhecimento que vem do trono? Porque se você se move atrás dos aplausos da massa, você vai ganhar os aplausos, mas vai perder a melhor bênção. Paulo diz: conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa. A minha recompensa vem do Senhor. A sua recompensa, escuta aqui, você que é líder, que está em crise. Talvez você, pastor, que me escuta, está pensando em desistir do ministério. Eita rebanho infiel, eita rebanho que não me reconhece. Filho, escuta aqui em nome de Jesus: diácono, presbítero, missionário, evangelista, vice-moderador, apóstolo, bispo, bispa, seja lá qual for o teu cargo, você vai receber a recompensa do Pai. Eu já soube histórias tristes de pastores que na sua velhice foram abandonados pelos rebanhos. Eu já vi história de pastores que na sua velhice padeceram do abandono. Não foram mais honrados, mas não foram abandonados pelo Pai. É a Cristo o Senhor que estais servindo. Então, irmão, tudo que você fizer na obra não está fazendo para mim, não. Para mim, não. E muito menos para minha esposa. E muito menos para a apóstola Valnice. Trabalhamos para o Senhor. E nos dedicamos dia após dia. Eu gostaria de poder dar mais. Mas onisciente, onipresente e onipotente só tem Deus. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas eu não vou escalar ninguém, porque eu não posso ir de carro agora. De jeito nenhum, eu estarei lá em nome de Jesus, marchando, dando glória, meu irmão. Andando de busão. Glorificando a Deus, irmão. Qual é o problema? Qual é o problema nisso? Não, eu vou pedir para a igreja alugar um carro para mim, 1 mês até. Eu vou trazer um peso desse para o ministério? De jeito nenhum, irmão. De forma alguma.
De forma alguma. O servir a Cristo em sua obra é uma doce consequência do nosso amor por Ele. Quem ama Jesus, dedica-se à obra de Jesus. Quem ama Jesus, não fica com um beicinho. Eu estou hoje como pastor, amanhã pode vir outro. Aí você vai recuar porque eu saí? Você serve o quê? Ao pastor Adilson ou é ao reino? Quem serve ao reino, filho? Vai servir ao reino, independente do comandante que estiver ali no quartel. E vai se empenhar ainda mais, porque serve ao rei. O comandante da tropa é ali colocado temporariamente. Temporariamente. E você vai se dedicar por conta de quê? Por causa do comandante ou por causa do rei dos reis? Esse versículo eu encerro esse sermão. Eu amo esse versículo. Aqui, querido, só escreve um negócio desse. Só escreve um negócio desse. Quem, de fato, tem uma experiência com Deus. Não. Quem não tem uma experiência com Deus, não escreve um negócio desse, não, pai. Que isso não é filosofia. Isso não é retórica. Isso não está relacionado com dialética. Isso está relacionado com a vida. Isso é reprodução. Essa escrita é o produto de uma vida que teve de fato uma experiência com Deus. Veja aqui o apóstolo Paulo, Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a minha vida por preciosa. Em nada. Em nada eu considero a minha vida preciosa a mim mesmo, contanto, que completa a minha carreira. Às vezes a gente passa, meu irmão, por perigos. Eu já entrei em celas no presídio Aníbal Bruno, que quando eu saí daquela cela para visitar uma pessoa, me disseram: irmão, cuidado. Nessa pandemia eu já fui várias vezes em hospitais, em cemitério. É um risco? É. Tomamos cuidado? Sim. Mas às vezes precisamos arriscar, queridos. Os médicos estão lá arriscando as suas vidas para salvar as pessoas. E por que você, líder, está com medo? Vive se blindando com medo e usando muitas vezes o subterfúgio para dizer: não, eu não vou, a pandemia. É risco? É. Eu me arrisco. Mas o que é que eu vou fazer? Deixar de fazer a obra? Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, filho. Contanto que eu complete a minha carreira. Contanto que eu complete a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor, o ministério eu não recebi da apóstola. O ministério eu não recebi do presbitério, da igreja presbiteriana, quando me ordenaram. Porque na igreja nacional eu fui recebido como pastor. Eu não fui ordenado na igreja nacional, eu fui ordenado na igreja presbiteriana. Mas não foi o presbitério da igreja presbiteriana que ortogou sobre mim o meu ministério. Não, foi Deus. Foi Deus. Então está aqui. Agora, é terrível quando você faz a obra de maneira negligente. Eu não vou terminar com aquele mais suave, não. Eu vou terminar com esse versículo mais agudo. Quem sabe você recebe um choque espiritual agora. Eu ia terminar com o texto de Paulo, que era mais melífluo, mais plácido, mais suave. Não, eu vou terminar esse que é mais agudo, mais tenaz. Firme. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, irresponsavelmente, de maneira descabida, sem motivações corretas. Fique em pé em nome de Jesus. Quem tem ouvidos ouça.